Meus irmãos, boa noite, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos uma vez mais reunidos aqui na casa do Senhor, em sua presença, para falarmos um pouquinho sobre a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Louvamos a Deus pelo Palavra em Foco. Hoje, aqui, falar da lição de número 10. Louvar a Deus pela presença dos irmãos aí no nosso Palavra em Foco. Compartilhe aí a nossa live, curta aí e chame outras pessoas para participar do nosso Palavra em Foco. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, da nossa liderança e de todos quantos têm participado aí efetivamente do estudo da Palavra de Deus. Hoje, lição de número 10, porém quero fazer uma oração. Nesta oração, convocar os irmãos a que estejamos orando uns pelos outros. Quero louvar a Deus pela recuperação da saúde do pastor Sérgio, da pastora Cleia, seus filhos. Muito bom saber que Deus tem trazido sobre eles saúde e recuperação, assim como também sobre a vida dos nossos pastores. Continuemos orando em favor do irmão Eli, que tem avançado bem na recuperação, graças ao bom Deus, e também continuar orando em favor de alguns irmãos que saibamos ou que sabem aí que estão com esse vírus que está aí contagiado. Nesta oração quero pedir especificamente em favor do meu amigo, meu irmão Reinaldo Castellari, para que Deus possa restaurá-lo por completo a sua saúde. A sua saúde está estável, porém está entubado e carece das nossas orações. Oremos ao Senhor. Eterno Deus, soberano Pai, quero te louvar e te agradecer pela tua infinita bondade, pela tua infinita misericórdia. Quero te louvar e agradecer pela oportunidade de compartilhar os feitos do Senhor, compartilhar da tua palavra. Louvar a ti, ao Senhor, pela vida do pastor Sérgio, sua família, que graças ao Senhor já estão com a sua saúde recuperada, assim como também o Robson Alexandre, o Robinho, as suas famílias, ó Pai, o nosso pastor presidente com a sua família. Apresentar a ti, ao Senhor Jesus, o meu amigo, irmão Reinaldo Castellari, que o Senhor possa restaurá-lo, tirá-lo, ao Senhor Jesus, daquela UTI e trazê-lo de volta para o convívio da família. Pai, guarda a tua igreja, guarda os teus filhos, dá-nos, ao Senhor Jesus, um momento especial diante de ti, para compartilharmos os teus feitos, compartilharmos as tuas palavras. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Quero te louvar pela presença de cada um dos teus filhos que estão na nossa live, participando deste estudo da Escola Bíblica Dominical. Pai, recebe, ó Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vamos falar hoje um pouco mais do nosso trimestre, o nosso trimestre que está tratando desde o início sobre os atributos de Deus. E nós tivemos aí, ao longo das 9 lições, cada lição um atributo ou uma exposição sobre uma parte ou um atributo de Deus. Hoje nós falaremos na lição de número 10, que trata sobre 3 atributos: a sabedoria, a transcendência e a imanência de Deus. São 3 atributos ao Senhor nosso Deus, de suma importância, e nós falaremos um pouco dentro do tempo disponível que temos da nossa exposição. Compartilhe aí, uma vez mais, compartilhe a live nas tuas redes sociais aí, para que tenha o máximo possível de alcance da nossa Escola Bíblica Dominical. Texto de referência, aliás, texto áudio. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Meus queridos, falar da transcendência e da imanência, bem como da sabedoria de Deus, a transcendência e a imanência são 2 características de Deus, ou seja, um par natural. A transcendência de Deus acarreta as afirmações de que Ele está acima, além, exceto e mais do que o mundo. Deus é transcendente, acima de toda a criação, e imanente na criação. Quer dizer, Deus está além ou fora do mundo e no mundo. Isto
essas são as principais características e falaremos um pouco mais sobre isso daí. Ou seja, Deus ele é transcendente, ele está além, acima do mundo, mas também como imanente ele está no mundo. Transcendência faz referência a algo que possui um fim externo e superior a si mesmo. Porém, a imanência refere-se a algo que tem em si próprio o seu princípio e o seu fim. No texto áureo, nós temos aqui o salmista, ele traz este salmo, este verso, e o salmista passa agora a descrição poética do quinto dia da criação, expressando sua admiração por todas as obras de Yahvé, do Senhor nosso Deus. Toda a criação veio de forma ordenada, foi necessária muita sabedoria para realizar uma tão gigante como a obra da criação. Ou seja, a obra da criação, a obra criadora do Senhor no livro de Gênesis, no livro dos princípios, é de forma sobrenatural muito grande e que só a sabedoria de Deus pôde assim fazer. Verdade aplicada: Deus é totalmente superior e independente de sua criação. Contudo, decidiu revelar-se para que o ser humano o busque e com ele se relacione. Veja, o nosso Deus como um Deus transcendente, um Deus envolvido envolvido do atributo da transcendência, ele é totalmente superior. Deus não se explica. A Bíblia, no seu contexto geral, não tem a preocupação de trazer uma explicação, uma descrição pormenorizada sobre Deus, pois Deus está muito além do homem. Porém, Deus, na sua criação, quando ele cria o homem, quando ele faz toda a sua criação no Éden, e principalmente o homem à sua imagem e semelhança, ele cria o homem com o objetivo de que ele traga o homem para perto. Ou seja, Deus, embora muito além, muito acima do homem, muito acima do nosso contexto secular, do mundo, mas ele decidiu revelar-se para que o ser humano o busque e com ele se relacione. Ou seja, o objetivo de Deus é fazer com que o homem tenha um grande relacionamento com Deus. Deus é superior, independente e está muito acima da sua criação. No entanto, a sua revelação ao homem tem como um objetivo específico a busca por um relacionamento de intimidade com ele. Desde o princípio, Deus fez o homem, colocou o homem no jardim do Éden com objetivo precípuo, objetivo principal, único, de prestar adoração a ele e dar sequência no seu caráter divino. Porém, a história que segue-se, a formação do homem, a formação da mulher, entra uma terceira pessoa, um personagem no Éden chamado Satanás, o diabo através da serpente, e aquilo que era para o homem dar sequência no caráter divino, ele tem esta postura maculada por uma prática pecaminosa. Texto de referência. O texto de referência está em Jeremias capítulo 23, versos 23 e 24, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos 27 e 28, que assim nos diz a palavra do Senhor. Antes da leitura, nós temos 3 objetivos, e os 3 objetivos da nossa lição são: ressaltar que Deus fez tudo com sabedoria. Segundo, mostrar que Deus está acima de sua criação. E em terceiro lugar, ensinar acerca da imanência de Deus, ou seja, transcendência muito acima, além da sua criação, imanência participando com a sua criação. Verso 23 de Jeremias 23: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? 24:
esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho os céus e a terra? Diz o Senhor. Ou seja, nós encontramos esconderijo, ou seja, esconder-se-ia eu em esconderijos, tratando da onipresença de Deus. 3 atributos que sempre tratamos, e ele está muito relacionado ao Salmo 139, a onipresença de Deus, assim como os outros 2 atributos, que é onipresença, onisciência e onipotência. 3 atributos que sempre tratamos nas nossas exposições. Porém, aqui fala da onipresença de Deus. O salmista diz: para onde irei eu da tua presença, se tu estás? Ou seja, muitas pessoas querem fugir da presença de Deus. Muitas pessoas cometem os seus delitos e querem fugir da presença de Deus. Alguns outros querem cometer delitos correndo da presença de Deus para tais práticas. Saibam que não adianta praticar e tentar esconder de Deus, tampouco tentar praticar escondido de Deus. Expressei aqui algumas aulas próximas passadas, falando sobre Hebreus capítulo 4, verso 13, que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus, ou seja, a imanência de Deus no mundo, no nosso meio, no meio da criação, faz com que todas as coisas estejam abertas, claras. Não adianta tentarmos esconder do Senhor nosso Deus. Por mais que algumas pessoas queiram esconder, não há como esconder. É preciso ter vigilância e compreender a palavra de Deus. Também, quando ele trata que, porventura não encho eu os céus e a terra, ele está falando da sua plenitude, ou a plenitude de Deus que enche os céus e a terra. Atos capítulo 17, verso 27 e 28. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Veja que algum tempo atrás, e esse louvor, ele ainda está presente, onde as pessoas cantam, e ele traz uma das suas frases, que Deus é Deus de perto e não de longe. Deus, ele é Deus de perto e é Deus de longe. Deus é Deus de perto por causa da sua imanência, e Deus é Deus de longe por causa da sua transcendência. Estas são as referências. Então, quando o compositor compôs esta melodia, ele acabou trazendo apenas o Deus imanente e não o Deus transcendente. Sabedoria de Deus. Vamos falar aqui sobre a introdução. A introdução da nossa lição diz que estudaremos 3 aspectos da natureza de Deus, como revelado na Bíblia. Esses 3 aspectos estão relacionados com sabedoria, transcendência e imanência. Tais verdades revelam que Deus é perfeito. Deus não foi, Deus não será, Deus é perfeito. Por isso, quando Deus chama Abrão, ele chama Abrão para uma conversa particular e diz: Abrão, anda em minha presença e sê perfeito. Por mais que Abrão tivesse um alto índice de relacionamento com Deus, Abrão precisava ser perfeito, aperfeiçoar, entrar pelo caminho do aperfeiçoamento e assim mantendo esse relacionamento com Deus. Porém, o nosso Deus não era e nem vai ser. Ele é perfeito em seu plano e em suas ações. Ou seja, independente de sua criação, e que é possível conhecê-lo, e com ele, nos relacionamos. Ou seja, meus queridos, independente da sua criação, o nosso Deus, ele permanece perfeito. Independente de qualquer um
dos seres humanos, por mais que estejam em um alto índice de intimidade com Ele, o nosso Deus, Ele é perfeito. Sabedoria, número 1. A sabedoria de Deus, tratado pelo comentarista, diz que o dicionário grego de Strong trata a sabedoria como sofia. A sabedoria de Deus significa sabedoria divina, incluindo as noções de habilidade infinita, discernimento, conhecimento, pureza. Além disto, a Bíblia diz que, portanto, o seu conhecimento vai além, portanto, vai além de conhecimento, pois se refere também à utilização das informações de forma perfeita, visando cumprir o seu propósito. Deus tem propósitos e estes propósitos precisam ser cumpridos. Por isto, a exposição, o chamamento de Deus é para que os seus propósitos sejam cumpridos com a participação plena e harmoniosa de seus atributos. Número 1, nós temos a sabedoria de Deus, é uma perfeição pessoal. Veja que ter sabedoria é pensar bem e agir bem em qualquer empreendimento realizado, seja ele secular ou espiritual. Nós precisamos compreender e buscar o acúmulo de conhecimentos para que aumentemos ou tenhamos sabedoria. E esta sabedoria deve ser impactada, ou através das nossas vidas impactar, para que nós consigamos desenvolver grandes empreendimentos, seja ele no mundo secular, no mundo do nosso convívio profissional, ou até mesmo no nosso meio espiritual. No nosso meio espiritual também precisamos o acúmulo de conhecimento, para que com sabedoria façamos e realizemos a obra do Senhor. Deus é a principal fonte de todo bom pensamento e de toda boa realização, pois seu Espírito vive no homem e é expresso nele e conduz o caminho. Todas as disciplinas, veja que quando as pessoas, principalmente os cientistas, pesquisadores, procuram refutar alguma coisa sobre a Bíblia Sagrada, ou quando eles, tentam refutar, porque não conseguem refutar a Bíblia Sagrada. Porém, quando alguns deles não conseguem, dentro da sua linha secular, no mundo presente, trazer uma resposta plausível para a sua ciência, eles recorrem à Bíblia, pois a Bíblia traz estas informações, estes complementos para os seus trabalhos científicos. E aí, veja que todas as disciplinas, e disciplinas aqui compreenda disciplinas da nossa escola secular, meramente elas tentam seguir o raciocínio divino, e quanto mais descobrem, mais revelam o intricado trabalho da mente divina. Se estudo biologia, se nós estudamos biologia, descobrimos em um grau pequeno como Deus operou nas coisas vivas. A biologia, e se nós tratarmos isto de forma pormenorizada, veremos que somente a sabedoria divina fez tal ato que nós, a partir dos estudos, vemos o quão grande foi e é as maravilhas de Deus. Se estudo matemática, eu descubro um pouco sobre o grande matemático, o maior matemático da história. Deus é o grande intelecto, e eu sou um intelecto pequeno, recortado, eu poderia dizer, do mesmo molde, uma pequena fagulha da faísca infinita. Veja o que é, ou o que significa ser cristão.
Alguém poderia responder o que é cristão? Fácil pergunta. Alguém poderá deixar aqui na descrição o que significa ser cristão. Então a sabedoria de Deus 1.1 é uma perfeição pessoal. A sabedoria de Deus não foi adquirida, ela é própria. Ou digo, Ele é a própria sabedoria. O nosso Deus é a própria sabedoria. E o salmista expressa isto no Salmo 104, verso 24. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, a terra está cheia das tuas riquezas. Porque nós olhamos para tudo quanto está à nossa volta e ficamos de repente nos perguntando, como poderia ser tudo isso? Como um ser humano perfeito, com todos os seus membros interrelacionados e dependentes um do outro? Assim é a igreja, tem um corpo e precisa fazer com que os membros juntamente trabalhem para o bem do todo. Assim é o corpo humano. Deus é infinitamente sábio. A mente humana não consegue descrever a sabedoria de Deus, pois a nossa mente, ela é finita. E como mente finita, fica difícil descrever uma mente infinita, que é a mente do Senhor nosso Deus, de modo que Ele próprio é a fonte da sabedoria. Devemos entender que a sabedoria de Deus é completamente superior à sabedoria humana. Portanto, Deus não precisa consultar ninguém. Deus é a suprema sabedoria. 1.2. A sabedoria de Deus se manifesta na criação e no plano da redenção. A sabedoria de Deus se manifesta na criação, jardim do Éden, onde Deus cria o seu jardim, tudo perfeito, e tudo quanto Deus fez e faz é perfeito, e tudo quanto Deus vier a fazer é perfeito, e no plano da redenção. Ou seja, nós temos aqui o contraponto colocado pelo comentarista sobre a sabedoria de Deus. Nós temos a sabedoria de Deus na formação do universo, de tudo quanto foi feito, e na formação do homem. Mas no plano de redenção, nós temos o Gólgota, Cristo no Gólgota, porque ainda no Éden, o homem formado para viver eternamente, o homem formado para dar sequência no caráter divino falha. E como ele falha, foi preciso Deus tomar para si, uma vez mais, a solução de um problema, que era resgatar o homem, trazer o homem de volta para um relacionamento consigo, e propor ou trazer ao homem a oportunidade de voltar a ter uma vida fora de atos pecaminosos, ou seja, eternidade com ele, eternidade de descanso. Só que isto só é possível mediante passagem pelo Gólgota. Cristo veio, morreu, ele teve o seu ministério de 3 anos e meio, uma vida total de 33 anos e meio aproximadamente, mas um ministério de 3 anos e meio. E nestes 3 anos e meio, pregou, fez o que tinha a ser feito, desenvolveu todo o seu ministério, e o ponto final do seu ministério terreno, Gólgota, redenção para quem quer redenção. Já foi falado algumas vezes em aulas anteriores aqui sobre o desejo de Deus. Eu, inclusive, em uma das matérias que expus sobre a santidade de Deus, foi justamente tratado. O desejo de Deus é de que todos os homens se acheguem à salvação, 2 Timóteo capítulo 2, verso 4. Mas, infelizmente, nem todos querem passar pelo processo da santificação. Em sabedoria, Deus fez os céus e a terra, todas as criações, inclusive o homem. Salmos 19, verso 1 e 2. Não tem como coisas mais lindas do que o sol. Se nós olharmos para tudo quanto está à nossa volta, veremos que é de admirar o que Deus fez e a harmonia de tudo quanto Deus fez.
Hoje nós estamos aqui no Brasil, agora 20 horas e 30 minutos, mas alguém lá no Japão está agora 8 horas e 30 minutos da manhã, ou seja, o sol, a terra gira, a terra vai girando e traz o sol para todos, independente da sua a sua geografia. O apóstolo Paulo diz que a igreja, para que a igreja tome forma conhecida e multiforme, sabedoria de Deus, capaz de possuir várias formas, aspectos e estados, porque Ele é infinito em todos os seus atributos. O eterno propósito de Deus está sendo conhecido, ou seja, o plano da salvação é algo de um ser divino, sábio, que não deixa margem para questionamentos. Questionamentos é coisa da mente humana, mas a Bíblia, o plano de Deus, o plano de salvação, o plano de redenção, e Jesus disse isto a Zaqueu, quando ele esteve na casa de Zaqueu, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, Lucas capítulo 19, verso de número 10, ou seja, o plano da salvação é algo de um ser divino, sábio, que não deixa margem para questionamentos, nem possui defeitos, pois foi pago um alto preço, o sangue do seu próprio Filho. Hebreus capítulo 9, verso 22. Quase todas as coisas segundo a lei se purifica com sangue, com água, mas sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Vamos ver aqui, Hebreus capítulo de número 9, verso 22, na palavra do Senhor. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Palavra do Senhor. Então, vejamos que o nosso Deus, na sua sabedoria, trouxe o plano de redenção. 1.3, Deus é a fonte inesgotável de sabedoria. Quer ser sábio? Aproxime-se de Deus. Quer conhecimento maior? Aproxime-se de Deus, porque todos quantos se aproximam de Deus serão envolvidos de uma parte, ou de uma parte do atributo de Deus, que é a sabedoria divina. Somente Deus pode conceder sabedoria aos homens. A sabedoria vem de Deus. Deus é a fonte inesgotável. Por mais que desfrutemos, por mais que angariemos, a sabedoria de Deus é uma fonte inesgotável, porque Ele é a fonte de toda sabedoria. Tiago, ele diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. 1:5. Para compreendermos a vontade de Deus e andarmos em seus caminhos, precisamos de muita sabedoria, sabedoria que vem do alto. Ou seja, até o pastor Edson, na aula anterior, ele citou este versículo, o versículo de Tiago, capítulo 3, verso 17, que assim nos diz a palavra do Senhor. 3:17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Aliás, pastor Ed citou Tiago 1:17, que todo o dom perfeito vem dos céus, vem do alto. Quando Salomão diz: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este tão grande povo? E Deus deu a Salomão sabedoria, muitíssimo entendimento, largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. Ou seja, o que significa? Isso significa muito, pois a sabedoria de Deus é uma fonte inesgotável, infinita de sabedoria.
por meio desse atributo, partilhar com a sua criatura dentro dos limites humanos. Número 2, e até aqui nós aprendemos que a sabedoria de Deus não foi adquirida, pois Ele é a própria sabedoria e que a sabedoria de Deus se manifesta na criação e no plano de redenção. Número 2, transcendência de Deus. Sabe o que é transcendência? Já ouviu falar sobre transcendência? A transcendência de Deus significa estar acima ou além de. Teologicamente, transcendência refere-se ao fato de que Deus está além e acima de toda a criação. A transcendência apresenta Deus como ser acima de sua criação. É apresentado como Deus que está está assentado num alto e sublime trono. Ou seja, a transcendência de Deus faz com que Ele esteja aqui. Por isso o profeta Isaías, no capítulo 6, ele diz que viu Deus assentado num alto e sublime trono. É a Deus longe, transcendência, Deus distante. E daqui a pouco veremos sobre a imanência. Esta característica está em contraste, mas não em contradição à sua imanência pela qual Ele está no mundo. E nós temos aqui algumas bases bíblicas sobre a transcendência de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 1. 1 Reis, capítulo 8, verso 27. Se você puder, anote aí, e anotando aí, depois você leia. Jó capítulo 11, versos 7 e 8. Salmos 8, verso 1. Salmos 57, verso 5. Salmos 97, verso 9. Efésios capítulo 4, verso 6. Colossenses capítulo 1, verso 17. Em suma, Deus está antes, sobre, além e acima de todas as coisas. Além da base bíblica para a transcendência de Deus, há fortes bases teológicas que estão avançadas em 3 outros atributos ou características de Deus: a sua infinidade, soberania e a sua majestade. E aí, número 2, nós observamos que transcendência é a qualidade ou estado de transcendente, o conjunto de atributos do Criador, que lhe ressaltam a superioridade em relação à criatura. Deus está muito, anos-luz, superior à sua criatura. Algumas pessoas querem se igualar a Deus, não tem como. Deus está anos-luz à frente, é incomparável. E aí, nós observamos a sua superioridade. E aí no 2.1, nós vemos o seguinte: a imanência de Deus significa que Ele está presente dentro da sua criação. Deus não está limitado a tempo, ou espaço, sendo o criador do tempo. Meus irmãos, deixa eu contar aqui um fato que aconteceu. Alguns anos atrás, alguém mandou uma mensagem para mim, via WhatsApp, e ele trouxe alguns questionamentos. E esses questionamentos dele estavam envolvidos de por onde Jesus passou, depois da sua morte, quando Cristo foi sepultado, qual foi a trajetória de Cristo nas partes baixas. Primeiro, que a Bíblia não descreve. Segundo, que Deus, na pessoa de Cristo, como uma parte da Trindade, não conhece limites. Por isto, o salmista no Salmo 139, ele diz: para onde fugirei eu da tua presença? Se eu descer o abismo, aí tu estás. Se for além das nuvens, tu aí estás. Se for para a profundeza dos mares, tu também estás.
Deus não conhece limites. Deus está além do limite, Deus não é limitado. Ou seja, o Criador, pois, preenche toda a criação com sua presença, mas sem se confundir com ela. Deus está tanto na sua criação, que Paulo nos dá uma prova cabal, e diz aos coríntios que, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito habita em vós? Já parou para pensar na grandeza, no privilégio que nós temos como cristãos? Tentou dimensionar a grandeza de um cristão como nós, em que neste templo, neste tabernáculo, neste corpo, habita o Espírito de Deus? Não sabeis vós que sois templo e moradia do Espírito Santo? E como é que muitas pessoas brincam com coisas sérias? Como é que muitas pessoas levam a sua vida de qualquer maneira? Paulo chama a atenção da igreja de Corinto: vocês parecem que estão perdendo a referência do que é interessante, do que é privilégio. E o privilégio de vocês é maior do que muitos outros. Vós sois templo e moradia do Espírito Santo. E como templo e moradia do Espírito Santo, nós somos os mais privilegiados, porque nós andamos por aí, voltamos da nossa caminhada e Deus presente em nós. A imanência, voltando aqui, a transcendência, já pulei lá para a imanência, olha só. A imanência, a transcendência de Deus significa que Ele é infinitamente superior à criação. Ele é um ser divino e singular, totalmente diferente de qualquer uma de suas criações. O profeta destaca isto, e Millard Erickson, o significado de transcendência de Deus implica que Ele não é uma mera qualidade da natureza ou da humanidade. Ele não é simplesmente o mais elevado dos seres humanos. Ele não é limitado à nossa capacidade de compreendê-lo. Seus atributos vão infinitamente além dos nossos. Chama-se Deus transcendente porque está acima dos mecanismos cotidianos. Também acima, ou que a ciência pode explicar. Tony Evans, em seu livro Deus é Tremendo, diz que Deus existe independentemente da sua criação. Uma passagem esclarecedora para a nossa maravilhosa verdade é Isaías 40, verso 18, 23, 25 e 26. Quando dizemos que Deus é transcendente, queremos dizer que Ele é totalmente distinto de sua criação. A palavra distinto é um sinônimo de transcendente. Deus é único, Ele é um só. Você não pode fazer comparações para tentar compreender Deus, a não ser, que Ele garanta essa comparação, porque nada existe comparável a Ele. Perca de tempo querer comparar Deus, querer fazer comparações com Deus. Não tem jeito. Como Deus é infinito e a criação é finita, Deus transcende a toda a criação, pois o infinito está acima e além do finito. Logo, Deus está além e acima da sua criação. Alguns personagens, e cito aqui dois deles que marcam a história, compreendendo a transcendência de Deus. Primeiro, Tomás de Aquino disse que Deus está acima de todas as coisas pela excelência da sua natureza. Testemunho de Tomás de Aquino. Já Agostinho disse que toda vontade é mutável, a nossa vontade muda, e nenhuma coisa mutável é eterna. Compreende isto? Veja que expressão: toda vontade é mutável e nenhuma coisa mutável é eterna, mas o nosso Deus é eterno. Além disso, todo pensamento que varia assim é mutável,
e nada mutável é eterno, mas o nosso Deus é eterno. Essas coisas eu resumo e reúno, e acho que o meu Deus, o Deus eterno, que não fez qualquer criatura por qualquer nova vontade, nem o seu conhecimento sofreu qualquer coisa transitória. Veja o quão importante conhecer a grandeza, a soberania, a majestade de Deus. E aqui ele faz esta descrição sobre a transcendência de Deus. 2.2, a transcendência de Deus revela que os seus pensamentos e caminhos são mais elevados do que os das criaturas. Vejamos que o profeta Isaías continua a falar sobre a transcendência de Deus. E quando dizemos que Deus é transcendente, nós queremos dizer que Ele é totalmente distinto da sua criação. A palavra distinto é um sinônimo, já foi expresso isso. Já no 2.3, a transcendência de Deus esclarece que Ele está nos céus e nós na terra. Ele está no seu alto e sublime trono, e nós estamos aqui para sermos verdadeiros adoradores ao seu nome. Não apenas para sermos verdadeiros adoradores, mas para compartilharmos os feitos do Senhor, compartilharmos a soberania de Deus, compartilharmos aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz e aquilo que Deus ainda irá fazer no meio da sua igreja. Enquanto a igreja estiver presente na terra, a igreja vai refletir o nome de Deus, a igreja vai refletir a soberania de Deus. Se ela não refletir a soberania de Deus, se ela não refletir as verdades divinas, esta igreja deixa de ser igreja. Não há como justificar a existência de uma igreja que não seja para glorificar o nome de Deus. Alguns anos atrás, o nosso pastor expôs aqui uma expressão missionária e disse: se uma igreja não faz missões, esta igreja não justifica ser missões. Se a igreja não faz missões, esta igreja não justifica ser igreja. Assim como a igreja que não propaga o caráter, os atributos, a excelência divina, esta igreja não justifica ser igreja. Então, a Bíblia de Estudo Pentecostal, segundo o subsídio do professor, diz que ele é diferente e independente da sua criação. Seu ser e sua existência são infinitamente maiores e mais elevados do que a ordem por ele criada. Ele subsiste de modo absolutamente perfeito e puro, muito além daquilo que ele criou. Ele mesmo é incriado e existe à parte da criação. Veja o quão importante é esta mensagem. Pastor Edson, aqui, foco na Bíblia, que é o perfil do pastor Edson, diz que, numa linguagem simplória, podemos dizer que a transcendência de Deus significa que Deus extrapola a capacidade da mente humana de compreendê-lo na sua totalidade. Aqui está uma exposição bem mais didática sobre a transcendência de Deus. Número 3, antes, o comentarista traz que ensinamos que no tópico de número 2, Deus é infinitamente superior a nós, ou seja, está muito acima e além de nós, em essência, poder e majestade. Número 3, a imanência de Deus. A imanência de Deus é o verso da transcendência, na sua relação com a criação. Deus está acima dela, mas também está nela. Diz respeito ao seu relacionamento com o mundo criado, especialmente com o ser humano. Ele age de maneira ordinária, direta e indiretamente,
e até intervém de maneira especial na vida dos seres humanos, especialmente dos eleitos. Deus é um Deus de perto, não temos um Deus, nós temos um Deus que Ele transcendente está longe, mas imanente está perto, e sempre que eu e você precisar, Ele está por perto. Alguma vez você já se viu distante de Deus? Ou se imaginou sozinho com Deus distante? Pode até acontecer, porque nós, como seres humanos, no período ou em um ápice da nossa vida de embates espirituais, imaginarmos que estamos sozinhos. Mas jamais estamos sozinhos, porque o nosso Deus, Ele está presente. O nosso Deus, como imanente, Ele está bem perto de nós. E o fato de estar bem perto de nós é que nós o adoramos e o compreendemos e fazemos o máximo para desfrutar da sua presença. Ainda sobre a imanência de Deus, Ele está perto e longe. Como infinito, Deus tem de estar além da criação, mas também estar nela. Ou seja, como sua causa sustentadora, Ele tem de estar dentro dela, ou seja, presente no meio da sua criação. Significado de imanência é estar dentro ou estar próximo. Teologicamente, dizemos que imanência significa que Ele está dentro ou presente no universo inteiro. A imanência está proximamente associada com a onipresença de Deus, embora haja uma distinção entre elas. Pela sua onipresença, Deus está presente em toda a criação, mas pela sua imanência, Ele está dentro da sua criação. Entretanto, Deus não está dentro do universo, no sentido de fazer parte dele, porque Ele é o Criador e é a sua criação. Ele está dentro do universo como a sua causa sustentadora, mas no sentido de universo fazer parte da natureza, não no sentido de universo fazer parte da natureza divina. Esta questão de fazer parte da natureza divina é coisa do panteísmo. O panteísmo é que faz uma mistura, diz que tudo é Deus e Deus está em tudo. Deus é o cabeça, mas o corpo que tudo quanto for criado é Deus. Deus é um ser superior, mas esta mesa também é Deus. O deísmo, que é um segmento, diz que, em uma ilustração mais dinâmica ou didática, nós temos este relógio. Quem criou ou quem fez o relógio? Quem foi o pai do relógio na sua criação? E aí ganha, as fábricas descrevem, passam-se os tempos e aqui está o relógio. Mas nós precisamos desmontar. Cadê o dono? Sumiu. Não sabemos. Como se ele tivesse feito e abandonado para outros cuidarem. Então o deísmo, e é muito preocupante isso daí, que eles pregam que Deus fez tudo quanto fez, só que Deus abandonou. Deus jamais abandona a sua criação. O deísmo diz que a força criativa, pessoal ou impessoal, abandonou a sua criação às mãos das leis naturais. Ou seja, na sua interpretação, nós, seres humanos e toda a sua criação, foi feito por Deus, tem um Deus superior por cima disso tudo, só que Deus abandonou, quando na verdade não é assim. Já o panteísmo dá a entender que tudo é Deus, ou seja, Deus é o cabeça da totalidade e o mundo é o seu corpo, ou seja, tudo é Deus. Deus é um ser superior, mas tudo quanto está diante de nós é Deus. Mas
o teísmo que é a nossa abordagem, a nossa filosofia. E eu costumo dizer que nós somos monoteísta-teísta, porque existem segmentos monoteístas que levam ao politeísmo. O que é politeísmo? Politeísmo é adoração a vários deuses. Monoteísmo, adoração a Deus, a um Deus. Agora, como monoteísta, adoração a um Deus. Quem é este Deus? O islamismo tem o seu Deus, o budismo tem o seu Deus. Nós, como monoteísta, teísta, somos adoradores de um único e verdadeiro Deus. Adoramos ao único e verdadeiro Deus. Isto é monoteísmo teísta, porque o teísmo diz que o Criador permanece com a sua criação, diferente do deísmo, diferente do panteísmo. No teísmo, o Criador permanece com a sua criação, orientando, dando recompensas e punindo. Não é o que diz Hebreus capítulo 12? Deus corrige a todos quantos ama. E se estáis sem disciplina, dos quais sois participantes, então não sois filhos, e sim bastardos. É preciso passar pelo processo da correção. Então, número 3, a imanência de Deus é uma qualidade do que é imanente, permanência, que persiste, que resiste na própria essência do todo. Pertence à substância de Deus estar envolvido com sua criação. Não porque ele precisa, mas porque ela precisa. O fato de Deus estar presente na criação não é porque ele precisa, Deus não precisa. É porque nós, como criação, precisamos da presença de Deus, precisamos do agir de Deus, precisamos da recompensa de Deus, e quando falharmos, precisamos da correção de Deus. Qual pai que ama que não corrige? O grande problema do cristianismo, se é que dá para atribuir ao cristianismo, no nosso tempo presente, é que eles querem um Deus que deixe a vida levar. Vivemos à la volonté, à vontade, sem uma correção, sem uma diretriz. E aí nós vemos hoje cristãos supostamente melindrosos. Não pode dar uma palavra mais doutrinária que ele já se esquiva, já acha que é coisa do homem, que é coisa do pastor. Aqui não é nada coisa do pastor, aqui é coisa da Bíblia. Nós falamos da Bíblia. Nós não temos outro livro, nós não trazemos livro, como um dia fui ouvir uma mensagem de um teólogo conceituado, aí na mídia, que está sendo até mesmo utilizado aí em canais de televisão para ajudar na sua composição da sua novela. Ele é um teólogo conceituado, mas quando ele foi pregar em um congresso de jovens, ele chegou: olha, eu vou pregar aqui no congresso de jovens, antes eu quero ler o livro da fulana de tal. O livro da fulana de tal? Ei, não existe livro da fulana de tal, que existe a Bíblia. Se alguém chegar na igreja, pastores, eu presumo que tenha pastores das nossas congregações assistindo, participando da nossa palavra. Pastores, se você coloca alguém para pregar no púlpito, e esse alguém usa um livro antes da Bíblia, ou deixa a Bíblia de lado, toma o microfone dele, não deixa ele pregar não. Nada sobrepõe a Bíblia, nada está além da Bíblia. O nosso conceito, o nosso manual, a nossa regra de fé é a Bíblia. E tem alguns que leem os livros seculares, leem os livros até evangélicos, e aí ele chega lá no púlpito lá, e ele, quero ler o livro de Charles Swindoll, quero ler o livro de Ellen White, eu quero ler o livro de Joseph Smith. Para com isto. Você pode até na composição da tua exposição trazer uma ilustração, mas nada supera a Bíblia Sagrada. Moral da história, eu nem ouvi a ministração dele, porque perdeu a referência quando ele disse: vou ler o livro da minha líder religiosa. 3.1.
A imanência de Deus significa que Ele está presente dentro da sua criação. Deus não está limitado ao tempo. Deus não está limitado ao tempo. Deus não está limitado ao tempo e tampouco ao espaço, sendo Ele o Criador do tempo. O Criador, pois, preenche toda a criação com sua presença. Moisés disse, se a sua presença, aliás, se a tua presença, porque ele estava falando diretamente com Deus, ele não estava falando com o povo, por isso, tua, e não sua. E quando ele diz, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir, porque a fala de Moisés era diretamente com Deus. Se ele estivesse dirigindo ao povo, ele estaria dizendo ao povo, olha, se a sua presença não for conosco, nós não sairemos. E a presença ali não seria a presença do povo, seria a presença de Deus. Mas como era diálogo entre Moisés e Deus, ele diz, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui, pois Deus, a presença de Deus é imprescindível para a nossa vida, para a igreja. Lembra quando a Arca da Aliança foi tomada pelos filisteus e houve uma exclamação, Icabode, foi-se a glória de Deus, foi-se a presença de Deus, por causa da Arca da Aliança. A presença de Deus está em nós, e ela preenche todo o espaço com a sua presença, mas sem confundir com ela. Ou seja, Deus está tanto na sua criação, que Paulo nos dá a prova cabal aos Coríntios, e eu citei isso daqui, sobre o fato de sermos templo do Espírito Santo. Imanência diz que Deus age ativamente nela, ativamente. Deus não fez o homem e abandonou, Deus não fez a sua criação e deixou abandonada, não, Deus fez o homem, Deus fez tudo quanto fez e está presente, seja através da imanência próximo, ou através da transcendência distante, no seu alto e sublime trono. Pastor Edson Ronaldo diz, Deus é totalmente independente, Ele está além do alcance da mente humana, mas sempre próximo da sua criação. Pastor Edson diz, Li Santos, esse foi o preço do nosso pecado. O Deus transcendente se despiu da sua glória para vir ao homem pecador. Ou seja, o Deus transcendente tornando-se imanente na humanização do próprio Cristo. 3.2, a imanência de Deus diz que Ele realiza parte da sua obra por intermédio das suas criaturas. Deus usa a inteligência, dons e habilidades do homem, que Ele próprio concedeu, foi Deus quem concedeu. Ei, quantos dons espirituais a Bíblia trata? 9 dons espirituais? Por que que tem alguns personagens que se acham donos do dom do Espírito Santo? Um dia eu fui participar, muitos anos atrás, eu fui participar de uma igreja onde tinha 7 pessoas profetizando ao mesmo tempo, cada um num lugar. Uma outra vez fui em uma igreja com o nosso pastor presidente e tinha um movimento pentecostal, ou sei lá, mas em um movimento que teve lá, no momento do culto, quem estava na galeria desceu para profetizar embaixo, quem estava embaixo subiu para profetizar em cima, ao mesmo tempo. Deus não tem lógica? Deus não trabalha com a lógica? Como é que é Deus? Porém, não somos donos do dom. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Infelizmente nós temos algumas pessoas que se acham donas do dom, e algumas delas, quando elas profetizam, alguém chega para ela e diz, vejo que tu és profeta, e aí ele se enche, achando que literalmente é profeta, e ele se apodera do dom de profecia, e acha que todo culto ele tem que entregar uma profecia, mediante o dom de profecia, porque a Bíblia é a maior profecia. A Bíblia diz que se não houver profecia, o povo se corrompe. Porém, quando a Bíblia diz que se não houver profecia, o povo se corrompe, está falando da Bíblia Sagrada, a maior profecia de todos os tempos. Bases bíblicas para imanência, Salmo 139, versos 7 a 10, Jeremias
23, versos 23 e 24, Atos 17, versos 27 a 28, Romanos 1 e 19, Colossenses 1 e 17, Hebreus 4, verso 13 e Apocalipse 4, verso 11. 3.3. A imanência de Deus deve despertar-nos para relacionamento, para um relacionamento com Ele. O maior e melhor relacionamento está entre nós e o Senhor nosso Deus. Não se afaste da presença de Deus. Quando pensamos que estamos sozinhos por causa do embate da vida, lembre-se, Deus nunca nos abandona. Promessa de Deus a Josué: não te deixarei, nem te desampararei. Mas também no livro de Hebreus, na Epístola aos Hebreus, capítulo 13, verso 5, na sua última parte, a Bíblia diz: não te deixarei, nem te desampararei. Ou seja, a imanência de Deus presente no meio da criação. O Deus transcendente, mas que através da sua imanência está presente no meio da criação. Isto é motivo para glorificar de pé, isso é motivo para adorar a Deus, isso é motivo para ficar um pouquinho sentado na nossa poltrona, eu aqui na poltrona ministrando, você na tua poltrona, glorificando e exaltando a Deus, sabendo que o nosso Deus é Deus de longe, mas é Deus de perto. Deus é Deus de longe como transcendente, mas é Deus de perto como Deus imanente, e Ele está aí bem pertinho de você, porque o nosso Deus, como diferente do que diz o deísmo, Deus não criou o homem, não fez tudo quanto fez e abandonou. Deus fez tudo quanto fez e está presente. A sua presença é real. É importante estarmos sempre trazendo à mente que o Criador decidiu revelar-se ao ser humano e deseja relacionar-se com o mesmo. É preciso relacionar-se com Ele, é preciso buscar com Ele. E a Bíblia está repleta de referências de homens que se relacionaram com Deus e tiveram grandes êxitos em termos de respostas das suas orações. Davi, Abraão, Moisés, Daniel e assim por diante. Muitos outros. Deus criou o homem para que o adore. Assim, a imanência de Deus deve despertar-nos ao interesse e à busca por conhecê-lo e relacionar-se com Ele, conforme revelado nas Escrituras Sagradas. Por fim, quero concluir aqui dizendo que o Deus verdadeiro e incognoscível, palavra diferente, né? O Deus verdadeiro e incognoscível, ou seja, um Deus impossível de conhecer, revelou-se a si mesmo em sua palavra. Revelou-se a si mesmo em sua palavra, através da palavra. Às vezes a gente observa, e quero concluir, mas às vezes a gente observa alguém pregando a Bíblia Sagrada e alguém se levanta em profecia. E às vezes até para entregar profecia para quem está pregando. Quem se levantar em profecia na hora da pregação, ele deve ficar quietinho, porque não existe profecia maior do que a Bíblia, e Deus se revela através da sua palavra. O problema de muitos chamados cristãos, supostos cristãos, é que eles só acreditam que Deus é Deus. Não vou nem dizer transcendente e imanente, porque quem só acredita no agir de Deus através de revelações e profecias, e não na palavra de Deus, jamais vai conhecer o Deus transcendente e o Deus imanente. Jamais vai desfrutar da sabedoria de Deus no tópico 1, jamais vai compreender a transcendência de Deus no tópico de número 2, e tampouco a imanência de Deus aqui no tópico de número 3. Se ele conhece isto tudo à luz da palavra e não recorre a subterfúgios, a outros mecanismos para completar a sua vida,
e fica na palavra de Deus, este compreende o Deus verdadeiro. É assim que funciona. Não é nem o que eu penso, é assim que eu compreendo e tenho para a minha vida, é assim que funciona e deve funcionar na nossa igreja, nas nossas congregações e em qualquer outro lugar. Se eu chegar em um outro lugar para pregar, que não for do nosso ministério, autorizado pelo meu pastor presidente, o que acontece? Se alguém vier profetizar na hora que eu estou pregando, eu vou pedir para ele silenciar, porque a maior profecia é a palavra de Deus, a não ser que seja um camarada que esteja falando muitas besteiras, nada relacionado à Bíblia Sagrada, porque tem muita gente aí que se diz pregador e não usa a Bíblia para pregar. Toma cuidado com esses. Eu ensinei que Deus está envolvido com sua criação, não porque Ele precisa, mas porque ela precisa. A criação permanece em seu Criador, pois não funciona sem ela. Conclusão: as verdades estudadas acerca de Deus devem fazer-nos descansar em sua perfeição. Sua perfeição, e veja que aqui está com letra maiúscula, é a perfeição de Deus. Sua perfeição, perfeição divina, não é perfeição do homem, porque o homem está longe de ser perfeito. E quando o homem atingir perfeição hábil, Deus o toma para si. Conduzir-nos ao temor, à reverência, respeito e adoração ao Criador, e despertar-nos ao interesse e uma constante busca por relacionamento com Ele, conforme revelado na Bíblia Sagrada. Meus queridos irmãos, Deus os abençoe em Cristo Jesus. Um pouquinho adiante aqui no nosso tempo, começamos um pouquinho atrasado, e quero pedir a compreensão dos irmãos, que devo ter passado aqui de 6 a 7 minutos do nosso horário, mas o conteúdo é muito vasto, e ainda eu pulei muitas coisas aqui por causa do nosso tempo, mas receba esta palavra e compreenda o cuidado de Deus, tendo sempre em mente que Deus é Deus de longe e Deus de perto. Não é conforme o hino, Deus não é Deus de longe, mas é Deus de perto. Deus é Deus de longe e Deus de perto. Longe, transcendente, perto, imanente. Ele faz parte ou não abandonou a sua criação. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Espero em Deus ter contribuído aí para o conhecimento de vocês. Compartilhe isso aí nas vossas redes sociais, porque pode ser que alguém não tenha participado hoje, mas pode ser que ele participe amanhã. Vai ficar aí a mensagem transmitida, e Deus alcançará a cada um daqueles que precisam ouvir a sua palavra. Deus abençoe os irmãos que deixaram aqui os seus comentários. Eu fiz uma pergunta sobre o que significa cristãos, ninguém respondeu. O que é um cristão? Um cristão é um pequeno Cristo. Cristãos, pequenos cristos. Nós somos pequenos cristos espalhados pelo globo terrestre para propagar o Evangelho do Senhor Jesus. Deus os abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Vamos orar. O pastor presidente colocou aqui, obrigado, pastor Laércio, pela participação. Excelente. Por isso o autor sacro cantou: então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Fiquem todos na paz. Deus os abençoe. Que esta palavra possa gravar aí os vossos corações em o nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Eterno Deus, soberano Pai, uma vez mais te louvo e te agradeço pela tua infinita bondade, pela tua infinita misericórdia. Te louvo e agradeço pela oportunidade de poder compartilhar a tua palavra. Senhor Jesus, obrigado pelos teus filhos que estão presentes aí na live, participando do Palavra em Foco. Senhor, abençoa a vida do nosso pastor presidente, sua família, que nos tem direcionado, ó Pai, para tratar do assunto teológico ou de ensino da tua palavra na tua casa. Que possamos dedicarmos cada dia mais e apresentarmos sempre o nosso melhor em favor do teu reino. Pai, eu quero te louvar pela vida do Mário, que veio aqui nos assistir, dar a sua contribuição
contribuição, ó Pai, abrindo a igreja, também o Lucas, o nosso sempre presente, ó Pai, ajudante aqui na exposição do Palavra em Foco. Pai, que o Senhor possa abençoar esses teus filhos de uma forma sobrenatural. Pai, muito obrigado, dá-nos uma noite de paz, uma sequência de semana abençoada, para a glória do nome de Jesus, eu te louvo e agradeço hoje e sempre. Amém. Deus os abençoe, em o nome de Jesus, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus.